Olá, estamos aqui no primeiro dia do mês de outubro, né? Agradecendo muito setembro e tudo que a gente aprendeu, para bater um papo e dar uma refletida sobre alguma coisa que vem me incomodando, né? Em função da crise mundial de ansiedade e sofrimento que a humanidade passa em função de todo o aprendizado e toda a luta que vem tendo para se desenvolver e crescer. Eu vou falar hoje sobre presença, sobre estar presente, sobre ser presente. Então, presença é estar presente naquilo que se está fazendo, estar consciente no momento em que a gente está vivendo. As crises de ansiedade do mundo todo são por ou estar no passado se martirizando e se culpando, ou achando culpados por alguma coisa que aconteceu, ou viajar para o futuro e temer alguma coisa que provavelmente nunca aconteça. E no momento em que isso tudo está acontecendo, ou estando no passado ou estando no futuro, a vida flui, a vida foge, escoa por entre os dedos e se esvai. Aquele momento que se foi, nunca mais vai retornar. Aquele acontecimento que enquanto eu estava ausente, não vai nunca mais se repetir. E são instantes, vivências, um tempo precioso que a gente perde constantemente todos os dias. E a gente não se dá conta, porque viaja e não está. Então meu desafio e meu convite é para que a gente comece a treinar o cérebro para estar presente. Existe uma explicação científica que a neurociência aponta já há muitos anos e com muitos estudos, que o nosso cérebro ele foi moldado pela nossa ancestralidade, a nossa ancestralidade. Os nossos ancestrais, o homem pré-histórico, ele precisava sobreviver. Ele precisava lutar contra as feras, ele precisava a busca do alimento, do abrigo, da defesa da sua prole de animais ferozes. Então, o cérebro criou e se moldou por estar sempre em estado de alerta. Não se permitir relaxar porque era uma questão de sobrevivência. Com o passar dos anos, quando a gente lembra daquele homem pré-histórico, a gente percebe que a testa ela era bem achatadinha e mais larga. Hoje a testa se alargou porque o cérebro se desenvolveu, essa região frontal, o lobo frontal do cérebro, que é o lobo da inteligência, das escolhas, das opções, da inteligência mesmo. Ele se evoluiu, cresceu, se auto-enrolou e se formou atrás dos olhos. Ainda bem que não cresceu, né? Porque senão imagina a aparência que a gente ia ter. E hoje a gente é bem bonitinho. Mas os circuitos neurais da ancestralidade permanecem presentes no nosso cérebro. E a neurociência mostra que é possível criar novos circuitos neurais. Mas se não estivermos conscientes dessa possibilidade, a gente permanece nos ciclos antigos, nos circuitos antigos, repetindo vivências e experiências do passado e que hoje já não existem mais. Hoje nós temos outros medos, medos de assalto, medo de alguma interferência lá nas escolas, alguma violência com as escolas, medo do trânsito, medo de qualquer tipo de violência, que é uma questão de vivência praticamente diária, mas que geralmente não acontece com tanta frequência. Mas a gente vive naquele estado de alerta da ancestralidade. E sem consciência disso, a gente permanece nesses circuitos. E com o desenvolvimento do nosso cérebro e com o desenvolvimento da inteligência, a gente pode construir novos circuitos neurais e modificar esse estado de alerta em que a gente permanece todo o tempo, perdendo o momento presente, que é um presente. Aquele segundo que se foi não se repete. Igualzinho a água do rio que passou. Vai continuar passando água, mas nunca mais será a mesma. São momentos que a gente perde, momentos essenciais e momentos vitais. Então, o que eu estou sugerindo hoje é que a gente crie consciência e comece a criar novos circuitos neurais, modificando aquele estado
antigo. E prestando atenção do desvio permanente que a gente faz para o passado, para o futuro, deixando de viver o presente. Eu estou em treinamento há anos e eu ainda não tenho sucesso. A minha concentração se esvai com qualquer distração. E a gente vai perdendo coisas importantes que acontecem. Então, o nosso treinamento é estar presente. Por exemplo, agora eu estou sentada diante de uma câmera tentando dizer alguma coisa cientificamente comprovado e que é possível de ser feito. Eu não estou em segundo algum dizendo que isso é uma questão fácil. Eu apanho todos os dias. Mas hoje eu tenho consciência. Se eu estou me alimentando, eu estou me empenhando em sentir a textura, o sabor daquele alimento. Estou prestando atenção em quem está comigo, estou ouvindo o que estão dizendo e assistindo muitas vezes as pessoas se alimentando ausentes nas redes, atendendo pessoas, trabalhando, perdendo um momento atrás do outro preciosos em família, entre amigos. Às vezes, quando se está dirigindo, o nosso cérebro automatizou essa função, principalmente agora que não precisa mais fazer a marcha. A gente sai de casa e volta e não se lembra nem de ter passado no sinal, se colocando constantemente em risco. Se eu estou dirigindo, eu estou sentada no banco do meu carro, segurando a direção, dirigindo, prestando atenção no trânsito, também olhando a paisagem, também olhando os acontecimentos, mais presente. Se eu estou tomando banho, eu preciso sentir as gotas de água quente, o perfume do sabonete, o cheirinho do shampoo, do creme, a textura da toalha, né? Se eu me coloco na cama, eu sinto a maciez do colchão, a textura do lençol, aquela mantinha quentinha, a maciez do travesseiro, o apagar da luz, a penumbra, a delícia de estar em repouso e me permitindo estar em repouso. Se eu estou conversando com uma pessoa, eu não preciso ir para frente e pensar o que eu vou responder para a pessoa. Eu posso estar ali, integralmente presente naquilo que a pessoa está dizendo, sem dar palpite. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. E se eles precisam de alguma palavra, eles pedem. E se não pedem, deixa assim, só ouve. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Mas essa, eu vou te contar. Tá sempre pronta para uma reação. Os erros, as falhas do passado são experiências, são aprendizado. Biologicamente, usando como exemplo o leite, que é um alimento maravilhoso e quase completo, se a gente deixar em condições ambientais ele azeda. Mas o leite azedo produz o iogurte. Se a gente deixar fermentar, este iogurte se transforma em queijo. O queijo tem muito mais valor do que o leite. O suco de uva, se ele fermenta, ele produz o vinho. E o vinho tem muito mais valor que o suco de uva. O que eu quero dizer com esses 2 exemplos tão simples e tão óbvios? Os erros podem se transformar numa experiência muito importante para a mudança de comportamentos. Provocam maturidade, provocam experiência. Experiência não tem preço. Então, bora estar presentes no momento. Eu estou em treinamento. Isso é uma questão muito difícil. Eu estou me repetindo para dizer que não é uma tarefa fácil. Mas quando a gente vai criando consciência de que eu perdi o foco, de que eu me distraí, de que eu não estou vivendo o presente, fazendo essa experiência constantemente, prestando atenção no momento em que a gente está vivendo, esse treinamento provoca um novo circuito cerebral e esse circuito cerebral acessa o lobo frontal, que é o lobo da inteligência. Hoje eu estou muito mais consciente do que eu estive a semana passada, do que eu estive ontem, do que eu estive o mês passado, do que eu estive o ano passado.
Então é uma experiência, uma vivência que vale a pena investir. Estando presente, não perdendo nada do que acontece. Ganhando presença, ganhando qualidade de vida, ganhando vivência, ganhando vida. A paz pessoal, ela é uma construção a ser efetivada diariamente, desde o acordar até o ir dormir. Estando presente, sendo presença. Não perdendo nada, absolutamente nada daquilo que acontece. É nossa responsabilidade, a nossa felicidade. Se vitimizar e transferir para outra pessoa a construção da nossa felicidade é muito fácil. Culpar o outro por aquilo que eu faço e pelas decisões que eu tomo é muito fácil. Se vitimizar é uma irresponsabilidade. Ninguém é responsável pela minha felicidade, pela minha realização pessoal. Apenas eu sou o responsável. Passar essa responsabilidade para outra pessoa, ficar culpando os outros pela minha infelicidade é a coisa mais fácil que existe. Existem milhares de pessoas que fazem isso diariamente. E não vivem, não sobrevivem, se vitimizam, se tornam pessoas pesadas, infelizes, difíceis de conviver. No momento em que a gente se apossa das próprias decisões e da própria responsabilidade pela própria vida, sempre tem alguma coisa para fazer com cada situação. Então, ver o lado positivo das coisas, tirar aprendizado daquilo, tudo que está acontecendo, ver o lado positivo de cada, mesmo no meio do caos, tem sempre alguma lição, alguma coisa positiva. Segundo, ser grato. Por pior que seja a situação, ter gratitude por tudo e por tanto. Ver o lado bom de tudo faz com que a gente eleve a nossa energia. E a gente não se vitimiza. E o cérebro aprende a fazer novos circuitos e aprende a buscar soluções mesmo no meio do caos. Então a gente pode escolher ficar paralisado, mas isso tem que ter consciência de que é uma escolha pessoal. Mobilize-se. Saia hoje em busca da sua presença integral, da tomada de decisões e ações para a busca da sua paz interior. A paz, ela é construída e é construída todos os dias. É uma decisão estar em paz e não se deixar abater, seja lá pelo que for. Eu sou uma sobrevivente do câncer. E desde o momento em que eu tive o diagnóstico, eu decidi que eu ia aprender, que com certeza eu estava tendo uma oportunidade de aprendizado. Eu me diverti com tudo que deu. Teve dias que não foi muito divertido. Mas nada me intimidou. Eu tomei a decisão de aprendizado e gratidão por poder fazer o tratamento, por ter quem me acompanhasse. E até achava muito engraçado, por exemplo, a minha necessaire estar vazia. Para mim, ir para o hospital, fazer a quimioterapia, eu me dei conta que eu não precisava levar pente, que eu não precisava levar escova, que eu não precisava levar fixador, que eu não precisava levar gel, que eu não levaria o secador, porque eu estava careca. Poderia chorar porque eu estava careca. Mas eu resolvi me divertir com aquela situação e aprender, né? Hoje a cabeleira está toda aqui, mais crespa do que nunca, mas não nos deixamos abater pela situação. E se retirou um aprendizado daquilo. Claro, consequências tem hoje, ainda estamos pagando o preço daquele tratamento e aquela agressão toda que foi feita ao organismo. Mas isso também não pode nos abater. Tem alguma razão para tudo, a gente precisa aceitar e ver o que pode fazer com aquilo que tem. E ser grato. Construir a paz diariamente. Esse é o nosso desafio. Esteja presente, seja presente. Você é responsável pela sua felicidade e pela sua paz. Bora construir isso? Obrigado por ter estado até aqui. Um abraço a todos.